Olá, meus caros alunos, eu sou o professor Rausenberg Dias e estou tendo a honra de acompanhá-los nesse curso Gestão de Trânsito, mais especificamente na disciplina Direito Aplicado ao Trânsito. Essa disciplina que, sob a minha, digamos, muito suspeita opinião, é uma das disciplinas mais importantes do curso de Gestão de Trânsito, tendo em vista a complexidade das relações advindas do próprio trânsito e a própria importância da matéria em si e da compreensão da legislação que regulamenta essas relações de trânsito. Falando um pouco mais de mim para vocês, fazendo uma breve apresentação, eu sou bacharel em Psicologia, bacharel em Direito, com pós-graduação em Penal e Processo Penal, e desde o ano de 2012 sou policial rodoviário federal. Tive uma passagem anterior na Polícia Rodoviária Federal, saí para assumir um outro cargo numa outra polícia da União, mas retornei para essa instituição em 2012, e posso dizer que estou profundamente satisfeito com o cargo de policial rodoviário federal. Feitas essa primeira apresentação, vamos partir para o que realmente interessa. Vamos para a nossa aula de hoje. Hoje a gente se propôs a fazer uma introdução a respeito do que vem a ser o Código de Trânsito Brasileiro, a legislação, na verdade, de regência e os conceitos mais básicos, os conceitos mais essenciais da legislação de trânsito. Conceitos esses que vão formar a base de vocês para uma compreensão posterior, sólida, do que vem a ser a regulamentação do trânsito no nosso ordenamento pátrio. Então, com vistas a essa ideia, a gente trouxe para vocês aqui uma abordagem sobre o conceito do que vem a ser trânsito e vias terrestres. Mas antes de tratar diretamente sobre esses temas, vamos fazer uma explanação básica sobre o Código de Trânsito Brasileiro. O CTB, Código de Trânsito Brasileiro, é dividido em 4 partes e mais 2 anexos. A parte inicial dele, das disposições preliminares, vão do artigo 1º ao artigo 4º, do artigo 5º ao artigo 290, traz disposições de direito administrativo, traçando sobre regulamentação sobre a estrutura do SNT, o Sistema Nacional de Trânsito, vão se adaptando a essas siglas. O nosso CTB, a nossa legislação como um todo, na verdade, é muito afeita às siglas. As disposições penais principiam no nosso CTB a partir do artigo 291, vai até o artigo 312A. Nós sabemos que o CTB é uma norma de direito penal extravagante, ou seja, uma norma que extrapola o Código Penal e que traz regulamentações, traz tipificações penais específicas dos crimes praticados nas relações de trânsito, no desenvolvimento do trânsito. Do artigo 313 ao artigo 341 são disposições finais do CTB. O anexo 1, ele traz um glossário que é de suma importância, porque esse glossário traz vários conceitos que são essenciais à compreensão do próprio texto, do corpo normativo do Código de Trânsito Brasileiro. E o anexo 2 é um manual de sinalização. São dispostos exemplos de sinais e dos signos gráficos que fazem a sinalização nas nossas vias. Mas qual o fundamento jurídico do CTB? Onde é que o CTB vai buscar suas raízes? O trânsito brasileiro, cuja lei principal é o CTB, o Código de Trânsito Brasileiro, pela própria estrutura de codificação que ele tem, ele deita suas raízes no próprio texto constitucional. Se nós buscarmos aqui o artigo 22 da Constituição Federal, a gente vai ver que compete privativamente à União legislar sobre, e aí nos incisos 9º e 11, diretrizes da Política Nacional de Transporte. Inciso 11, trânsito e transporte. Ah, professor, mas eu sei que o município
ele traça normas, ele estabelece como é que vai ser a circulação na via, qual o sentido de direção. Sim, é competência do município estabelecer a aplicação da gestão de trânsito, mas o município não pode legislar sobre trânsito. A competência é privativa da União. Uma norma que viesse a ser editada por estados, Distrito Federal ou municípios versando sobre trânsito, ela fatalmente estaria condenada a ser declarada inconstitucional, com inconstitucionalidade material, por ofender uma competência que é, no texto constitucional, privativamente da União. Muito bem, mas tentando compreender a expressão Código de Trânsito Brasileiro. O que vem a ser código? Por que o CTB tem esse nome de código? Essa ideia de codificação é uma ideia bastante antiga nas próprias sociedades humanas. Se a gente for olhar o Código de Hammurabi, por exemplo, ele retoma a 1692, salvo engano, antes de Cristo. A gente está falando aí de 3.700 anos, praticamente, algo nesse sentido, nesse montante aí. Eu sou de humanas, não sou de matemática, então não sou muito bom de contas. Mas muito bem. Os códigos, da forma que a gente conhece atualmente, com a perspectiva que a gente tem atual, eles remontam a um período histórico mais moderno, as codificações do século XVIII, do século XIX, dentre os mais famosos de todos, o Código Napoleônico, a Ratio Escrita, ou seja, tentou-se condensar num só documento tudo o que se pensava ser de normas a respeito da convivência humana. O que não estava no Código Napoleônico não era parte juridicamente, vamos dizer, não era parte juridicamente tratável naquele período histórico na sociedade que o Código Napoleônico vigia, a sociedade francesa. A ideia de código remonta exatamente isso. O código é uma lei material que tenta condensar, que busca condensar, que visa condensar em seu texto toda a normatização a respeito de determinada matéria. Nesse sentido, o CTB ele tem essa estrutura de código. Pode haver leis extravagantes. Claro, veja só, se nós pensarmos no direito penal, o direito penal possui várias leis extravagantes que tratam sobre crimes e regulamentação sobre crimes. Citamos o próprio Código de Trânsito Brasileiro, nós temos a lei de drogas, temos lei de crimes hediondos, todas essas são leis extravagantes que tratam sobre a matéria penal. Não é que o Código Penal deixe de ser um código, ele permanece no código, ele sofre influência das outras leis, ele influencia as leis extravagantes, mas a ideia é que ele concentre, que ele seja a lei maior naquela determinada matéria. Nesse sentido, o CTB tem essa função de ser a lei do trânsito brasileiro. Dentro dessa perspectiva de trânsito brasileiro, a gente tem que entender que o CTB ele tem como conceituação, em que pese ser uma lei editada pela União, ele não se trata de uma lei federal, ele é uma lei nacional. A distinção a gente precisa traçar e ter bastante claro na cabeça. Traçando aqui uma comparação, se a gente pensar na Lei 8.112, por exemplo, ela é uma lei federal, ela é uma lei editada pela União, que se volta aos servidores públicos da União e regula as relações entre a União e esses indivíduos que ocupam esses cargos públicos. Se nós formos buscar a estrutura jurídica de servidores públicos dos estados e de vários municípios, existem leis próprias que regulam aquele serviço público, aquela relação jurídica entre aqueles ocupantes de cargos públicos e suas fazendas. A Lei 8.112, por exemplo, ela se volta
para regular as relações entre os servidores públicos federais e a União. Ela não tem abrangência nacional, ela não serve para regular uma relação entre um servidor do estado do Ceará com o seu ente pagador, muito menos de um município. Já o CTB, não. O CTB tem aplicação em todo o território nacional e em todas as vias do território nacional. Se a gente for pensar uma autarquia municipal de trânsito, se ele vai realizar o desempenho da fiscalização de trânsito, qual a norma que ela vai utilizar? O CTB. Se a Polícia Rodoviária Estadual, a Polícia Militar, em convênio com o órgão de trânsito, constitui-se em Polícia Rodoviária Estadual e vai fiscalizar uma rodovia estadual, qual lei que ele vai utilizar? O CTB. Da mesma forma, a Polícia Rodoviária Federal, no âmbito de suas atribuições, realizando a fiscalização ostensiva de trânsito e aplicando as multas e fazendo o seu recolhimento decorrente dessa fiscalização, ela vai utilizar o CTB. Dessa forma, o CTB é aplicado em todo o território nacional, nas vias abertas à circulação, sem nenhuma exceção. Não há uma normatização de outro ente federativo que faça essa regulação que o CTB faz. Tanto isso que a gente tem aqui no artigo 1º do Código de Trânsito Brasileiro, exatamente o âmbito de abrangência do Código de Trânsito. E aqui eu vou ler para vocês. O artigo 1º do CTB dispõe: o trânsito de qualquer natureza nas vias terrestres do território nacional abertas à circulação rege-se por este Código. Bom, já falei para vocês a respeito de codificação, falei para vocês a respeito de por que o termo brasileiro, porque o Código de Trânsito Brasileiro se reveste em lei maior do trânsito em todo o território nacional, e só faltou agora compreender o conceito de trânsito. O que vem a ser trânsito? Qual o âmbito de incidência, qual a matéria regulada pelo Código de Trânsito Brasileiro? O CTB é uma lei maravilhosa. Ele não deixa você passar à vontade por longo tempo. Então, no parágrafo 1º desse mesmo artigo 1º, ele define o que vem a ser trânsito, traçando a seguinte conceituação. Considera-se trânsito a utilização das vias por pessoas, veículos e animais, isolados ou em grupo, conduzidos ou não, para fins de circulação, parada, estacionamento e operação de carga ou descarga. Mas, professor, pessoas e veículos, tudo bem. Animais sendo conduzidos, tudo bem. Mas animais não conduzidos também são regidos pelo CTB? Como é que se dá isso? Se um animal está solto na via, o CTB incide sobre o proprietário daquele animal. Caso venha a ocorrer algum dano ou alguma relação jurídica que advenha daquela irregularidade, que é o animal solto na via sem estar sendo conduzido, há incidência do CTB e aquele dono daquele animal vai sofrer as suas consequências. Avançando aqui na matéria, eu trago aqui para vocês a estrutura básica do CTB, que vai ser, na verdade, a estrutura básica do nosso próprio curso. O CTB ele busca regular e estruturar as relações advindas das vias, da utilização dessas vias pelos veículos e os órgãos que controlam o trânsito no território nacional, que é o Sistema Nacional de Trânsito, o SNT. Muito bem. Vias terrestres abertas à circulação. Esse é um conceito que a gente precisa ter na cabeça, porque se a gente diz que o CTB regula a utilização das vias terrestres, a gente precisa saber que vias são essas. Por exemplo, se a gente tem um veículo que acabou de sair da linha de montagem de sua montadora e ele vai ser conduzido para o pátio daquela montadora, há incidência do CTB? A princípio não. É uma via fechada, a circulação, é uma via de propriedade privada, restrita àquela situação
da produção do veículo. Então, em tese, não vai incidir o CTB, perdoe-me, tendo em vista que não é uma via aberta à circulação. Agora, o Código de Trânsito Brasileiro, ele traz algumas classificações dessas vias, para que a gente possa pensar e possa ter clareza de quando a gente pode afirmar que o Código de Trânsito Brasileiro vai incidir. Então, a primeira classificação que eu trago para vocês o CTB leva em consideração a titularidade daquelas vias, e ele classifica as vias em vias mantidas pelo poder público, e a gente tem ruas, avenidas, logradouros, caminhos, passagens, estradas, rodovias e praias abertas à circulação pública. Praias abertas à circulação pública, professor? Sim, sem sombra de dúvida. As praias em que é possível haver circulação de veículos, de pessoas e animais, tem regência do CTB. Se for uma praia fechada, obviamente não. Se não for possível circular veículo naquela região, naquele determinado local, de terreno de marinha, não vai incidir a norma de trânsito. Mas se a praia for aberta à circulação, sim, o Código de Trânsito vai se fazer presente lá. E por outro lado também, o CTB trata das vias mantidas por particulares. E aqui ele distingue vias internas de condomínios, constituídos por unidades autônomas, e vias e áreas de estacionamento em estabelecimentos privados de uso coletivo. O que é isso, professor? Os condomínios são os condomínios que a gente conhece, condomínios residenciais, aquelas ruas, vias que são abertas dentro do condomínio, elas são mantidas às expensas dos seus proprietários. A sinalização vai ser feita às expensas dos seus proprietários e a manutenção daquelas vias vai ser feita também à custa dos seus proprietários. No entanto, a sinalização em si e a estrutura daquele trânsito não vai ser feita de acordo com a cabeça de cada um. Não pode, por exemplo, o condomínio estabelecer uma mão inglesa dentro dele. Vai ser feita a sinalização e as regras do condomínio vão ser feitas de acordo com o Código de Trânsito Brasileiro. E lá dentro do condomínio vai incidir todas as regras de circulação, parada, estacionamento. Já o que o CTB chama de vias e áreas de estacionamento de estabelecimentos privados de uso coletivo são o que a gente pode pensar num shopping center, por exemplo. Shopping center é uma via privada, aquilo lá não é um espaço público, mas é uma via aberta ao trânsito da coletividade. Naquele ambiente, o CTB é obedecido também, mas ele tem uma aplicação restrita às multas e às infrações relacionadas à parada e estacionamento. Professor, e quem faz a fiscalização nesse local? Obviamente não pode ser o ente privado. O poder público não delega o exercício do direito do poder de polícia aos entes privados. Então quem vai fazer a fiscalização naquele ambiente são as autarquias municipais de trânsito. A gente tem aqui o artigo 24, inciso 6º do CTB, que traz essa normatização. Muito bem, uma nova classificação que o CTB traz, também quanto às vias abertas à circulação, trata as vias urbanas, as vias abertas à circulação, distinguindo em duas categorias, vias urbanas e vias rurais. Essa distinção é de suma importância para um assunto mais à frente que a gente vai tratar, que é da velocidade nessas vias. As vias urbanas, elas são classificadas como vias de trânsito rápido, vias arteriais, vias coletoras e vias locais. As vias rurais são as rodovias e estradas. Mas, professor, e aquela ideia de via preferencial não existe mais? Não existe via preferencial no Código de Trânsito Brasileiro. O que a gente tem atualmente são as vias arteriais, que são vias, a gente já vai passar essa classificação para vocês, que fazem a ligação entre localidades, entre áreas dentro de um município, e tem marcações de sinalização específica. Essa ideia de via preferencial, ela não existe mais. Se a gente pensar, por exemplo,
uma determinada via pública e o cruzamento. Se não tiver nenhuma sinalização naquele local, quem vai ter a preferência de passagem? Vai ser aquele que vier à direita. Isso é o que dispõe o CTB. Essa ideia de preferencial, de que uma via maior teria preferência de passagem, é uma ideia puramente empírica. Muito bem, mas e como é que a gente faz a classificação? Como é que a gente pode distinguir o que vem a ser dentro das vias urbanas abertas à circulação, vias terrestres, obviamente, o CTB só se aplica a vias terrestres. Como a gente pode distinguir o que vem a ser uma via de trânsito rápido, uma via arterial, uma via coletora e vias locais. Como eu falei antes para vocês, o CTB é uma lei maravilhosa, então ele não deixa você passar curiosidade por muito tempo. Ele traz uma distinção e critérios para a classificação dessas vias. As vias de trânsito rápido, elas não são vias semaforizadas, não tem semáforos, elas não têm interseções em nível, não tem nenhum cruzamento, e elas são feitas, e elas também não têm acesso imediato aos lotes lindeiros. Todos esses conceitos a gente vai passar mais à frente, e a gente vai ter isso mais claro na cabeça. Mas qual é a ideia de uma via de trânsito rápido? Ela é uma via urbana, ela não é uma via rural, ela não se trata de uma rodovia, muito menos de uma estrada. A ideia é que em cidades maiores, de grande porte, médio porte, estabeleçam-se corredores em que se possa destinar o fluxo de trânsito e lá os motoristas possam empreender uma velocidade maior, no entanto com segurança. Daí porque as vias de trânsito rápido normalmente são pistas duplas, mais de uma pista naquela via, e elas não têm essas barreiras à circulação, como seria, por exemplo, um cruzamento. Você vai passar no cruzamento, vai ter que diminuir a velocidade pelo menos, vai ter que parar, ou um semáforo, ou uma entrada imediata em um lote lindeiro. Se alguém conhecer Brasília, por exemplo, o eixo monumental é uma via de trânsito rápido, o eixo norte-sul é uma via de trânsito rápido. Em Fortaleza, o que a gente teria mais próximo de uma via de trânsito rápido é a via do aeroporto. Lá seria o mais próximo que a gente tem de uma via de trânsito rápido, apesar de que lá tem algumas marcações que a gente não teria como classificar de maneira tão clara assim. Mas muito bem, e as vias arteriais? As vias arteriais são vias semaforizadas, normalmente, segundo fala o código, mas em que há também cruzamentos, ou seja, ela passa, outras vias a cruzam, então não tem como realizar um deslocamento da mesma forma que se realizaria numa via de trânsito rápido. Já as vias coletoras, elas também têm semáforo, elas também têm cruzamento, mas fica a pergunta, mas professor, como é que eu vou distinguir então uma via de trânsito, uma via arterial de uma via coletora? O código traz um elemento bastante propício para distinguir essas duas vias. As vias arteriais, elas funcionam como elementos de ligação dentro das áreas da cidade, ou seja, dentro de bairros. Se a via ela é semaforizada, tem cruzamento, e ela é uma via que transpassa bairros, ela liga um bairro a outro, ela é uma via arterial. A via coletora, ela é uma via de circulação dentro do próprio bairro. Normalmente são vias importantes, mas ela não liga um bairro a outro. Ela só tem sua extensão dentro do próprio bairro, em que pese serem semaforizadas, em que pese haver semáforo, aliás, em que pese haver cruzamento, mas a distinção é essa. As vias arteriais são vias de ligação, liga uma área a outra. As vias coletoras são vias de trânsito dentro dos bairros. E as vias locais? As vias locais, elas não têm semáforo, possuem cruzamentos, mas normalmente são vias
de trânsito dentro de determinadas áreas restritas, um residencial, uma determinada área do bairro. Não são vias que fazem o trânsito da extensão do bairro, são vias que se ligam, que fazem a fluência do trânsito dentro de determinados locais restritos. O anexo 1, como eu falei antes para vocês, é de suma importância, traz toda essa conceituação e é extremamente recomendável que a gente tenha esses conceitos do anexo 1 sempre em mente para que a gente possa compreender o próprio texto do Código de Trânsito Brasileiro. Finalizando a última classificação que eu trouxe para vocês do CTB, há a distinção entre as vias rurais. As vias rurais, o Código de Trânsito Brasileiro distingue em rodovias e estradas. E qual é o elemento que eles distinguem? As rodovias, elas possuem pavimento. As estradas não. Daí porque as rodovias, a gente vai ver logo em seguida, por serem estruturas mais bem trabalhadas, por serem estruturas que têm mais itens de segurança, o próprio código possibilita empreender-se maiores velocidades nesse ambiente. Já as estradas não. As estradas são vias sem pavimentação. Então a velocidade lá é bem mais restrita, como a gente vai ver daqui a algum tempo, daqui a instantes. Muito bem. No anexo 1, a gente está falando aqui muito de vias e é essencial a gente traçar aqui o que vem a ser o conceito de via. O anexo 1, mais uma vez, nos socorre e traz a conceituação que é utilizada pelo CTB para se tratar sobre vias. Ele diz que via é superfície por onde transitam veículos, pessoas e animais, compreendendo a pista, a calçada, o acostamento, a ilha e o canteiro central. Alguns desses argumentos, alguns desses temas, são óbvios para a gente. Se a gente falar em calçada, a gente tem uma intuição empírica do que vem a ser. Se a gente falar de canteiro central, pode haver uma ou outra dúvida, mas a maior parte das pessoas vai raciocinar do que vem a ser canteiro central. Mas outros, como ilha, por exemplo, pela própria polissemia, vamos dizer assim, em português, poderia levar o aluno a pensar na construção de um local cercado de água por todos os lados. Essa não é a ideia do CTB. O CTB tem uma classificação muito específica a respeito desses pontos. É importante que a gente, novamente reitere, tenha esses conceitos em mente, para que a gente possa visualizar as estruturas do trânsito e saber qual é a norma aplicável naquela situação, naquela circunstância. Nesse sentido, vamos buscar esmiuçar esse conceito de vias. Repetindo, via é uma superfície por onde transitam veículos, pessoas e animais, compreendendo a pista, a calçada, o acostamento, a ilha e o canteiro central. Se não, vejamos. Ilha. Ilha é um obstáculo físico colocado na pista de rolamento. A gente vai já entender o que vem a ser pista de rolamento, discernir o que vem a ser pista de rolamento, destinado à ordenação de fluxos em uma interseção. O conceito fica confuso se a gente trata só com símbolos, só com palavras. Então eu trouxe para vocês aqui um esquema do que vem a ser ilha. Tem aqui uma figura que apresenta uma interseção, um cruzamento, sem nenhuma marcação, sem nenhuma divisão, e as regras de trânsito que incidem sobre aquela situação. Se não houver sinalização, passagem sempre da direita. Se houver sinalização, obedece a sinalização. E aqui na figura, no ponto 2, há uma rotatória, como a gente conhece. E nessa rotatória, o meio dela, aquela estrutura física que faz a ordenação dentro da interseção, o Código de Trânsito Brasileiro denomina ilha. Seguindo aqui
destrinchando esse conceito de via, a gente parte então para o que vem a ser acostamento. O acostamento é uma área da via distinta da pista de rolamento, em que é utilizada para parada e estacionamento de veículos em emergência, stop, é importante saber, e a circulação de pedestres e bicicletas quando não houver área destinada para isso. Professor, mas o que vem a ser emergência no trânsito? Vamos pegar uma determinada situação. Motorista guiando seu carro entre Fortaleza e o Crato, seguindo pela BR-116. Chega no município de Icó, 373 quilômetros daqui de Fortaleza. E aí, então, cansado, com sono, resolve encostar no acostamento e dormir. Eis que chega uma viatura da Polícia Rodoviária Federal e aborda esse condutor. O condutor sai de dentro do seu veículo e fala: seu policial, seu guarda, como diz normalmente o motorista brasileiro, seu guarda, estava com muito sono, estava com risco de sofrer um acidente, encostei meu carro aqui e fui dormir. E aí, pessoal? Autua-se ou não autua-se esse motorista? Autua-se. A emergência do trânsito, ela não é um critério subjetivo. Ela é algo objetivo. Por exemplo, um veículo tem o seu pneu furado. Onde é que ele vai estacionar para poder fazer a troca de pneu? No acostamento. Uma mulher entra em trabalho de parto no meio de uma avenida com acostamento ou de uma rodovia. Onde é que ela vai fazer? Onde é que ela vai ter os primeiros socorros? Se ela não conseguir chegar ao hospital, prova. No acostamento. Não vai se parar na pista de rolamento para se tratar situações como essas. Nesse caso, o motorista alegando que estava com sono, o local adequado dele dormir é no hotel. Procurasse sair da pista do acostamento e ir para algum outro local, mas a parada ou estacionamento no acostamento leva à configuração da infração de trânsito e ele vai fatalmente ser autuado. Bom, calçada. O que vem a ser calçada? Calçada é uma parte destacada da via, normalmente em nível diferente, que é destinada à circulação de pedestres e também à colocação de mobiliário urbano, sinalização, vegetação ou outros fins. Mobiliário urbano, como por exemplo um poste, colocada de um sinal de parada obrigatória, isso é colocado na calçada. E a calçada tem que realmente ser em desnível da pista, apesar de que ela compõe a via, como a gente viu no conceito inicial. O canteiro central é uma divisão de local onde existe a pista dupla. É uma estrutura física, normalmente também desnível, apesar de que o código também traz a possibilidade de ser somente uma marcação, um canteiro fictício, mas ele serve para distinguir duas pistas diferentes, normalmente em sentidos opostos. Trouxe para vocês aqui a imagem de uma pista simples, para que a gente possa visualizar essas estruturas e possa comentar algumas coisas e com a visualização a gente possa ter esses conceitos de maneira mais clara. Veja só, aqui a gente tem uma via, a via é composta pelo lote lindeiro, pelo acostamento, pelas duas pistas de rolagem, as duas pistas de rolamento em sentidos opostos, e toda a estrutura da via é chamada de faixa de domínio. Essa parte dos lotes lindeiros, que é a região contígua ao acostamento, ela é uma área destinada à duplicação da via.
Então, aquela área ali não pode sofrer nenhuma intervenção arquitetônica por parte de um particular. Não pode ser feita construções lá dentro. Quando a gente circula na região sul do país, se eu estiver circulando pela área do Paraná, por exemplo, estiver trafegando entre Foz do Iguaçu e Curitiba, nas rodovias federais mesmo de lá, é muito comum que os agricultores aproveitem as zonas rurais, as rodovias são vias rurais, né? Aproveitem aquela área de lote lindeiro para fazer plantio. É uma situação irregular. Existe quilômetros e mais quilômetros lá, mas é uma situação irregular. O órgão com gestão sobre aquela determinada área, no caso da DENIT, poderia, e a própria PRF poderia desfazer uma construção ali feita ou remover aquela área de plantio para que se possa dar a utilização a que a lei destinou aquela área denominada lote lindeiro, que é a duplicação da via. Não caberia nenhum tipo de indenização por aquela benfeitoria que foi feita naquela área que não é destinada a esse tipo de aproveitamento. Trouxe para vocês também aqui uma pista dupla. Na verdade, uma via com pista dupla. A gente tem aqui o canteiro central, dividindo as duas vias, as duas pistas, na verdade. As pistas em sentidos opostos, o acostamento e o lote lindeiro. Se você vir a faixa de domínio, que é a área de atuação dos órgãos de trânsito, ela ocupa toda essa estrutura, desde o lote lindeiro, de um lado, até o lote lindeiro do outro. Na verdade, a faixa de domínio, ela é contada do canteiro central ao lote lindeiro. A gente faz esse cálculo e multiplica por 2. Professor, e qual é o tamanho do lote lindeiro? Tem alguma previsão legal específica? Não tem nenhum tamanho fixo desse lote lindeiro. Esse lote, ele é destinado à duplicação da via e ele varia de acordo com o local onde ele está. Por exemplo, se ele passa por dentro de uma área urbanizada, ele normalmente vai ter uma extensão menor do que uma rodovia Belém, do que um lote lindeiro numa rodovia Belém-Brasília, por exemplo. Esses lotes eles variam de acordo com a localização. Não tem nenhuma estipulação fixa. Se a gente tomar aqui ainda, por uma questão de dar mais clareza por conta da imagem em si, se a gente tomar aqui ainda essa figura da pista simples, a gente pode ver ainda algumas estruturas. Por exemplo, essa parte chamada eixo, essa linha longitudinal amarela contínua, indica que é um local que não se pode fazer ultrapassagem. Se ela fosse tracejada, poderia ser feita ultrapassagem. Se a linha fosse branca, indicaria que a pista seria de um sentido só. Como a linha aqui é amarela, significa que são pistas de 2 sentidos. O lado direito do veículo, para quem está trafegando na mão adequada, ele normalmente é marcado por estruturas físicas com um código que chama de catadiótricos, que ele tem uma coloração branca. Se você olhar do lado esquerdo, você dirigir na sua mão certa, vai encontrar os catadiópticos vermelhos. Isso serve para quê? Normalmente esse catadióptico também ele tem uma estrutura um pouco mais ressaltada, para que, caso o motorista esteja com sono e tire um pouco o carro da pista, faça barulho. E a coloração? Se ele estiver se deslocando numa faixa e olhar para a sua esquerda e vir junto a si os catadiópticos vermelhos, significa que ele está na contramão e ele tem que sair dali imediatamente. Meus caros alunos, nós estamos aqui agora nos encaminhando para o final da aula. Já traçamos vários conceitos essenciais à compreensão da estrutura das vias, essenciais à compreensão da estrutura do próprio CTB.
falamos a respeito das classificações das vias no Código de Trânsito Brasileiro e agora a gente vai abordar o tema de velocidade dessas vias. Muito bem, qual é a velocidade da via? A velocidade da via é aquela que a sinalização determinar. Tá, professor, mas e se eu estou no local e não tem nenhuma sinalização sobre aquela via me indicando que velocidade eu devo prosseguir? Eu tenho que prestar atenção na última sinalização? Qual é o raciocínio que eu tenho que utilizar? Bom, o CTB aborda o tema e fala que a velocidade máxima da via permitida será indicada por meio de sinalização, como tratado antes. Agora, onde não existir a sinalização, a velocidade máxima será de... Eu estou reproduzindo para vocês aqui o artigo 61 do CTB. Daqui é importante a gente já ter muito bem claro na cabeça, massificado, os conceitos de vias urbanas e vias rurais. Nas vias urbanas, as vias de trânsito rápido, onde não houver sinalização, a velocidade máxima, pelo Código de Trânsito Brasileiro, será de 80 km por hora. Como eu falei para vocês, as vias de trânsito rápido são vias que possibilitam, pela sua estrutura, pela forma como elas foram feitas, que você consiga empreender mais velocidade com um maior nível de segurança. Numa via arterial, a via arterial, se não tiver nenhuma sinalização, a velocidade dela será de 60 por hora. E assim, numa via coletora, aquelas vias que fazem a ligação dentro do próprio bairro, circulando dentro daquela mesma região, a velocidade é de 40 km por hora. E uma via local, as vias locais têm velocidade máxima de 30 km por hora. Professor, existe velocidade mínima? Existe. Na verdade, o CTB determina que o condutor, para andar regularmente na lei, ele tem que andar entre a velocidade mínima e a velocidade máxima da via. A velocidade máxima da via é indicada pela sinalização, ou quando houver sinalização, por essas regras que a gente acabou de dizer. E a velocidade mínima? O artigo 62 estabelece que a velocidade mínima das vias é a metade da máxima daquele local. Então, se a gente pegar a velocidade de uma via de trânsito rápido, sem sinalização, que é de 80 por hora, a mínima dela vai ser 40. A coletora, como é 40 por hora, vai ser 20. Da arterial, 60, vai ser 30. E da via local, 30, vai ser 15. E o condutor pode ser autuado se ele andar abaixo da velocidade mínima? Pode. Tem infração específica no nosso CTB tratando sobre a matéria. Falando a respeito da velocidade nas vias urbanas, avancemos então para os limites de velocidade nas vias rurais. As vias rurais, como a gente falou anteriormente, são as rodovias e as estradas. E aqui há uma distinção e uma complexificação maior em relação às rodovias. Se a rodovia for de pista simples, ela tende a ter limites de velocidade menores que a de pista dupla. A pista simples, o limite máximo para quando não houver regulamentação é de 100 km por hora para automóveis, caminhonetas, motocicletas e 90 km por hora para os outros tipos de veículo. E nas pistas duplas, nas rodovias, nós temos uma velocidade máxima de 110 km por hora para automóveis, caminhonetas, motocicleta e 90 km por hora para os demais tipos de veículo. Que demais tipos de veículo? Ônibus, por exemplo, tem que andar a 90 km por hora. Motoneta, qual a diferença entre motoneta e motocicleta? Segundo o CTB, lá também no seu prolixo anexo 1º e importantíssimo anexo 1º, a motocicleta, o condutor anda montado, com as duas pernas lateralizadas, sentado sobre o banco. A motoneta, o condutor anda sentado, como as antigas Vespas, a Honda Bis, são motonetas.
As motocicletas são aquelas que o condutor anda de maneira assemelhada a um cavalo, anda montado nela. E qual a diferença entre caminhoneta e caminhonete? A caminhoneta, ela é um veículo de carga e para transporte de pessoas no mesmo compartimento fechado. Se a gente for pensar aqui em veículos, a gente pode pensar no Hilux XW4, por exemplo, é uma caminhoneta, é um veículo misto. E uma caminhonete, eles têm peso bruto total de até 3.500 kg, que são destinados a transporte de cargas em compartimentos externos, como por exemplo a Nissan Frontier, por exemplo. Mas professor, ainda dentro da velocidade das vias, a gente tem nas vias rurais as estradas. Qual o limite das estradas? O limite das estradas é universal. Como eu já falei anteriormente, as estradas são aquelas estruturas que não receberam nenhum beneficiamento. Não há pavimento. É simplesmente o campo aberto, a estrada aberta, sem nenhum pavimento. É óbvio que nesse local o trânsito é muito mais perigoso se você empreender velocidade. Então o CTB, com essa raça, com esse entendimento a respeito dos limites de velocidade maiores para as estradas, estabelece como regra geral 60 km por hora para as estradas. Meus caros, esses são os pontos que eu me propus a trazer para vocês aqui nessa nossa abertura, nesse momento inicial. São pontos relevantes para o conhecimento do CTB. Eu quero agradecer a todos pela audiência. Desejo a todos sucesso na condução desse curso, que todos saiam profundamente satisfeitos com os conhecimentos aqui adquiridos.